Fala pessoal, tudo bom? Então, vim fazer esse vídeo aqui devido às conversas no nosso Instagram, no nosso direct. Algumas pessoas vieram solicitar, né? O pessoal da área de nutrição, aquela galera que está no início, né? O pessoal às vezes da educação física está no início. Eu como professor, né, de citologia, da parte de genética humana e bioquímica, a gente troca algumas ideias com a galera aí no nosso Instagram, né? Através do nosso direct. Bom, o que é que nós vamos conversar? O que é que o pessoal está com uma dúvida, né? Na verdade são dúvidas, são muitas. A relação que existe álcool e massa muscular. Então a pergunta é: o consumo de álcool prejudica o ganho de massa muscular? E eu vou dizer a você que sim, prejudica. Essa ideia que nós vamos discutir aqui, essa questão do álcool e também do ganho de massa muscular, na verdade é uma situação multifatorial. Como assim? São vários fatores que irão influenciar no processo, desde o fator metabólico, endócrino, energético, tá? Então nós vamos fazer aqui um resumão para que você tenha o esclarecimento de uma forma mais simplificada possível. Então vamos lá. Primeiramente a questão metabólica. Então vamos falar do fígado. Eu sempre digo nas minhas aulas, conversando e brincando com o pessoal, que o fígado, na verdade, é a nossa escravizaura metabólica. Ou seja, sofre o dia inteiro, todo dia, trabalha ininterruptamente e não recebe o devido valor. E a gente não perdoa o cara, né? A gente está sempre martelando. Mas por quê? Gente, vamos lá. O fígado é a glândula mestre, né? A gente está dizendo aí dessa forma porque metabolicamente o fígado vai atuar na regulação glicêmica através do processo de glicogenólise, glicogênese, gliconeogênese. O fígado é responsável pela desintoxicação, metabólicos que você vai ingerir precisam da ação hepática. O fígado também é importante para a fosforilação do ADP, ou seja, eu vou acrescentar fósforo no ADP, formando o ATP, que é a nossa moedinha energética. O fígado também tem uma ação direta muito importante na captação de aminoácidos para a síntese específica de fibra muscular, para a construção muscular. Então, o que acontece? Lembra que eu falei agora há pouco que o fígado tem uma ação na desintoxicação. E o que acontece quando o camarada consome álcool em excesso? Importante deixar isso bem claro, né? Quando vai consumindo álcool em excesso, esse indivíduo, ele vai pegar, quando eu digo indivíduo, entenda o fígado, ele vai pegar o álcool e vai convertê-lo em acetaldeído, que é uma substância ainda mais tóxica do que o álcool, mas precisa entrar nesta via para posteriormente formar um outro produto e ser eliminado. Esse acetaldeído, ele vai inibir todas essas ações que eu citei anteriormente, né? Fosforilação do ADP, gliconeogênese, glicogênese, todos esses processos serão, na verdade, prejudicados pelo aumento do acetaldeído. O acetaldeído também, ele é responsável pela diminuição da testosterona, que é um hormônio muito importante para a síntese proteica. É um hormônio fundamental para a gametogênese, né? Espermatogênese, especialmente falando aqui da questão do homem, lógico. E também nós temos aí a diminuição do GH, o aumento do cortisol. E o que é que vai acontecer? Essa testosterona, ela vai diminuir também, como eu citei logo no início, porque vai com o acetaldeído, existe uma condição de sofrer um processo de aromatização. Então existe uma enzima chamada de aromatase, ela vai pegar essa testosterona e vai converter em estrógeno, diminuindo a testosterona, aumentando o estrógeno, aumenta o cortisol, diminui a via metabólica também de síntese proteica para a formação da massa muscular. Olha só. Muito bem, não só isto, nós podemos também associar a este consumo de álcool a questão relacionada à insulina.
A insulina é o hormônio pancreático que vai regular a glicose, joga a glicose sim, mas ela também tem uma relação direta com a manutenção da massa muscular e também com a produção, aumento da massa muscular. Isso vai depender do grau, do estágio que estiver o indivíduo. Então, o que vai acontecer? Com o consumo de álcool, eu vou ter o aumento desta insulina. Esta insulina elevada vai ativar uma enzima chamada SOX3, que é inativador, né? Essa enzima é uma inativadora dos receptores de insulina. Por quê? Muita insulina vai muita glicose na célula, é como se eu fosse fritar a célula, numa linguagem bem simplificada, eu iria aumentar muito esse processo metabólico, né? De ciclo de Krebs, cadeia respiratória, então eu iria estourar a máquina metabólica e eu não conseguiria produzir o ATP suficiente mesmo tendo glicose em excesso levado pela insulina. Então essa insulina em excesso, ela vai, a partir deste processo de feedback, quando a insulina aumenta, eu vou ter esse aumento da SOX3, inativando os receptores, e eu vou com isso manter a insulina ali fora da célula, prejudicando a sua ação intracelular nos miócitos para a formação e desenvolvimento, vamos dizer assim, da síntese proteica para o processo de manutenção e obviamente de formação de proteínas para o aumento da massa muscular. Ou seja, vai sim ter perdas. Estima-se, em média, cerca de 30% de perdas. Isso dados de estudos americanos em 2017. Até antes disso, pensava-se que o álcool não tinha nenhuma influência. Ou seja, meu amigo, minha amiga, você pode até tomar sua cervejinha, seu vinho, seu uísque, sua cachaça, tranquilo. Mas se você está visando ganhar massa muscular, dá um tempinho, beleza? Espero que tenha ajudado vocês, pessoal. E qualquer dúvida, pode ir aqui no nosso Instagram e aí nós vamos conversando e trocando ideias, beleza? Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.